Oi, meu nome é Melk e tá começando um novo ano, esse é o primeiro vídeo do canal. E sempre que a gente começa um novo ano, sempre tem, agora eu quero fazer isso, eu quero começar esse hábito, essa rotina, quero mudar esse comportamento. E muitas vezes a gente começa a fazer algo e não consegue continuar, ou às vezes a gente não consegue nem começar. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Existem duas situações diferentes, que é primeiro a gente começar algo e não dar continuidade, e existe a gente nem começar. Para essas duas situações, eu acho que existem alguns pontos que a gente pode pensar a respeito. O primeiro deles é o tempo que é necessário para construir um hábito. A ideia mais ou menos é de que você precisa de 21 dias para construir um hábito, para que algo se torne uma rotina para você. E as rotinas, por mais que para algumas pessoas sejam mais necessárias, para outras menos, elas são necessárias a todas as pessoas pela repetição, que faz com que a gente precise nos esforçar menos para realizar algo. Quando você vai para um lugar para a primeira vez, principalmente se é uma viagem longa, por exemplo, você presta mais atenção nos detalhes do caminho, se você não está errando o caminho e tal. Depois que você já foi para sua escola várias vezes, ou para sua faculdade, para o trabalho, você sabe o caminho de cor e você vai meio que no automático. Então isso cria, criar essa rotina, isso poupa os esforços mentais que a gente precisa para realizar algo. Por isso que as rotinas são importantes. E por isso que é mais fácil continuar fazendo algo do que iniciar esse processo. Como eu já falei em algum vídeo que eu não lembro qual foi. Então, a partir disso, pode existir não só a dificuldade em criar um hábito novo, em sair da zona de conforto ao tentar fazer algo diferente, mas como também pode existir a dificuldade em manter-se fazendo esse algo novo, porque você precisa de tempo, precisa de no mínimo 21 dias. Esse é um tempo mais ou menos arbitrário, mas não é exatamente um padrão. É mais ou menos o que se tem de média para se construir um hábito, então você precisa desse tempo para conseguir transformar aquilo no hábito. Não ser só um comportamento que você está ali aprendendo a fazer, mas que você já adquiriu a estrutura mental suficiente para fazer meio que no automático, por assim dizer. Outra questão que a gente pode pensar a respeito em relação a construir esses hábitos é em como a gente muitas vezes coloca desculpas, sejam elas verdadeiras ou só desculpas mesmo, para não começar algo novo. É porque não tenho isso, não tenho aquilo, é porque falta isso, falta aquilo, é porque nessa semana vai ser interrompido. E aí muitas vezes a gente acaba nem começando algo com medo de ter que interromper isso. Mas a questão é, a partir do momento em que existe um hábito, de que existe de fato uma prática daquilo, e uma vontade também, é mais fácil de que você continue fazendo isso mesmo que haja uma interrupção, do que se você nunca começar a fazer, entende? Se você começa a fazer algo e por alguma razão você não consegue manter aquele ritmo, tendo começado é mais fácil que você volte a querer a fazer aquilo do que se você nunca começou. Outro ponto que eu acho interessante destacar é como a gente vive em uma sociedade de desempenho e de aparências. Sempre foi assim, mas acho que parece que tá mais evidente isso, ou mais falso mesmo. E aí a partir disso a gente pode pensar em como essa sociedade de desempenho faz com que a gente queira ter um desempenho que muitas vezes é a aparência que outras pessoas manifestam e não a verdade que elas vivem. A gente olha para as pessoas que fazem não sei quantos treinos na academia, que batem não sei quanto de peso, que estão com não sei quanto de porcentagem de gordura, e a gente acha que porque a gente é diferente dessas pessoas, a gente não pode começar na academia porque não vai ser do mesmo jeito, porque tem vergonha, porque as pessoas têm um corpo muito perfeito, sendo que aquilo é a aparência que as pessoas mostram e não a verdade que as pessoas vivem. E aí, através dessa comparação com outras pessoas, muitas vezes a gente acha que a gente não pode começar a fazer algo novo, começar a entender mais sobre um hábito, sobre um gosto novo, sobre um talento, um esporte, algo que a gente quer transformar em hábito, porque outras pessoas são bem melhores do que a gente. Como contraponto a isso, eu gosto de pensar sobre a corrida, que é justamente também um desses hábitos, né, que a gente gosta de adquirir, de começar o ano, não, dia 5 eu tô lá. E aí, o que acontece quando eu vou correr é que eu observo que tem muitas pessoas de idades diferentes, de gêneros diferentes, com roupas diferentes, com ritmos de corrida diferentes, os chamados pace. E aí eu fico pensando sobre como há uma certa democracia nisso. Em cada pessoa é diferente, cada pessoa está no seu próprio ritmo, literalmente. E eu sei que muitas vezes, talvez as pessoas se sintam julgadas ao fazer algo novo, ao começar um hábito, por exemplo, relacionado a um esporte. Mas quando você começa, é o princípio da melhora, é o princípio de você atingir o objetivo que você quer. Mesmo que você não consiga atingir esse objetivo e de que você talvez no final desse ano não tenha chegado àquilo que você desejava, mas há um progresso que é constante. Então, mesmo que você não tenha chegado onde você desejava, ocorreu um progresso do começo do ano ao manter a continuidade daquele hábito. Além disso,
É claro que nem todo dia de corrida é um dia que você tá muito bem, inclusive. Às vezes você corre melhor, às vezes você corre pior e tal. Mas é importante manter essa constância até pela diferença que existe entre você entender que você tá partindo da sua zona de conforto e tá saindo dela, sabe? De que você de fato tá criando algo novo em termos de rotina, em termos de hábito, em termos de comportamentos. Quando nós estamos preocupados no resultado final, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades em começar algo novo, a gente acaba esquecendo dos primeiros passos que a gente precisa tomar. Se a gente está pensando muito na frente, se a gente está pensando que a gente precisa fazer um treino super intenso, que a gente precisa fazer 6 dias na academia ou 5 dias na academia, a gente não consegue fazer um dia na academia que precisa ser o primeiro, entende? Se a gente tá pensando que o nosso desenho precisa ser absurdo, que a técnica precisa ser extremamente apurada, que a qualidade precisa ser muito boa, a gente não consegue começar com os bonecos palitos, entende? A gente não consegue começar com as estruturas básicas que vão gerar um bom desenho no final desse processo, ou na continuidade desse processo, pensando que não existe exatamente um final. Então, muitas vezes, por diversas razões, seja a falta de estrutura, a falta de, não tenho tempo, vai ser difícil, vou ter que interromper a rotina, seja achar que a gente não pode fazer isso porque somos muito diferentes ou muito incapazes de fazer isso, a gente acaba se colocando numa posição de que não podemos começar algo novo, não podemos iniciar uma nova rotina, um novo hábito, ou começar a fazer algo diferente, seja no começo do ano ou não, porque a gente não tem a capacidade ou porque não vamos conseguir dar continuidade a isso. Mas mais importante do que a gente pensar sobre o futuro daquilo, sobre o que pode acontecer, é a gente pensar sobre o presente, sobre o que nós podemos fazer agora, sobre os primeiros passos que nós podemos e precisamos dar para que a gente possa dar esses grandes passos no futuro. Um processo de construir um hábito, de construir uma rotina, leva 21 dias, mas cada um desses dias conta. Então, a partir dessa ideia, que eu acho que a gente pode pensar, e essa não é uma solução rápida, nem uma simplificação, mas creio eu que a gente pode pensar em começar a fazer as coisas. Como eu disse, essas coisas são processos, elas não acontecem de uma maneira simples e de uma maneira fácil, prática e rápida. Elas precisam de tempo, mas pra gente começar e pra gente adquirir a continuidade desses processos, a gente precisa iniciar, a gente precisa dar os primeiros passos. E mesmo que isso implique em a gente não terminar, porque alguns desses hábitos não vão ter um término, como eu falei. Às vezes só vai melhorar ainda mais no desenho, você vai adquirir novas técnicas, novos traços, novos estilos de desenho. Você pode melhorar em alguns aspectos específicos, tem sempre algo que você pode melhorar. É o caso de músicas, por exemplo, tocar um instrumento, você tem uma possibilidade muito vasta de músicas as quais você pode aprender, então entende-se que há uma continuidade desses hábitos e não um final determinado. Mas digamos que você está começando a correr porque você quer perder peso e alcançar uma meta de peso. Ao chegar nessa meta, isso não significa que esse é o final, sabe? Porque você pode dar continuidade a isso. Mas, levando em conta que você não chega a essa meta, ainda assim, o progresso que foi realizado entre o período que você deu os primeiros passos, que você começou, e que você interrompeu, ou que você chegou no final do ano e não chegou na meta de peso que você queria, ainda assim há um processo de avanço que começou porque a gente deu os primeiros passos. É a partir disso que a gente precisa pensar que mais importante do que os passos que podemos dar no futuro, do que aquilo que podemos realizar no futuro, é o que nós podemos realizar no presente. É o que podemos iniciar, o que podemos começar e o que podemos alcançar a partir desses primeiros passos. Mesmo que a gente não chegue onde gostaríamos, ou mesmo que não aconteça da forma que desejávamos, mesmo que as coisas se compliquem, a gente precisa começar a dar os primeiros passos. A gente precisa começar. Mais importante do que pensar em como vai ser no futuro, nas dificuldades que podem acontecer no futuro, como a gente pode estar cansado, como a gente pode acabar não tendo a qualidade para fazer, a gente precisa começar mesmo não tendo a qualidade, mesmo achando que a gente vai estar cansado no futuro. Nós precisamos começar a fazer as coisas para que assim a gente possa entender, tá, eu comecei, e agora, para onde eu vou? Mais do que a gente nem começar e pensar, eu não vou para lugar nenhum. Para adquirir novos hábitos, novas rotinas, seja para esse ano ou não, a gente precisa dar os primeiros passos. Basicamente era isso que eu tinha pra falar. Esses são os primeiros passos do canal nesse ano. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Dá uma olhada nos outros conteúdos que tem aí. Se você quiser, considere se inscrever. E antes que eu esqueça, aproveite o dia e o ano.